Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes. Que a esperança, que a paz do Senhor conforte e esteja presente em nossas vidas para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Convido os irmãos a acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo de número 7. João 10, a partir do versículo 7, está escrito assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Graças rendemos ao nosso Deus nessa manhã, meus irmãos, por termos Cristo Jesus como nosso bom pastor, como o Senhor das nossas vidas. Oremos ao Senhor nesse instante. Ó Pai amado de graça e de bondade, ó Pai amado de justiça e de verdade, exaltado seja o Senhor nesta manhã, exaltado seja o Senhor através das nossas vidas, ó Deus, pois reconhecemos o seu cuidado, reconhecemos que o Senhor tem estado ao nosso lado, nos concedendo muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, obrigada por este dia, obrigada pelo descanso desta noite, obrigada, Deus, por nos dar a oportunidade de um novo dia, debaixo da sua presença e da sua vontade. Ó Deus, que assim como o salmista declara, que os nossos caminhos sejam retos a Ti, ó Deus, durante todo este dia. Ó Deus, obrigada por Cristo Jesus, obrigada por enviar o Seu Filho amado para nos justificar, para nos reconciliar diante de Ti. Ó Deus, receba a nossa gratidão nesta manhã, receba também a nossa adoração, o nosso louvor a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória
antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, quero convidar você e a sua família a abrir a palavra de Deus aí no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, o verso 39 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha, meus queridos ouvintes, este ladrão, aquele ladrão ali na cruz, que estava ao lado de Jesus, estava prestes a morrer, mas ele voltou-se a Cristo em busca do perdão. E ele aceitou, Jesus o aceitou. E isto demonstra que as nossas obras não nos salvam, e sim a nossa fé em Cristo. Nunca é tarde demais para nos voltarmos a Deus. Mesmo em meio à sua aflição, Jesus teve misericórdia daquele criminoso que decidiu crer nele. Olha, meu querido, a nossa vida será muito mais útil e feliz se nos voltarmos imediatamente para Deus. Mesmo aquele que se arrepender no último momento de sua vida estará com o Senhor no paraíso. O ladrão, no fim da sua vida, creu em Jesus. E ele disse: Hoje estarás comigo no paraíso. O que esse texto nos ensina? Primeira lição aqui é que a salvação não é pelas obras, não é pelas boas obras. Aquele ladrão ali na cruz estava à beira da morte, e na última hora da sua vida, ele recebeu a dádiva da salvação. Ele que tinha levado uma vida na criminalidade, foi ali naquele exato momento em que ele foi contemplado por Jesus. Foi salvo na última hora. Você também, meu querido ouvinte, que está me ouvindo nesse instante, você que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, pode ser salvo hoje mesmo por Jesus. Basta você crer e se arrepender e recebê-lo como seu Salvador e Senhor.
para andar com o Senhor Jesus, fazer a sua vontade e entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. A segunda lição aqui nos ensina que a fé em Jesus é a escada que nos leva para a salvação. O criminoso que estava ao lado de Jesus, ele estava prestes a morrer. Ele teve mais fé do que os demais seguidores de Jesus. Muitos ficaram com a sua fé abalada. Outros se esconderam. E houve até quem dissesse com tristeza depois da morte do Mestre: e nós esperávamos que este fosse aquele que viesse redimir o seu povo, o povo de Israel. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 21. Olha, meu querido, em contraste, o criminoso olhou para o homem que morria ao seu lado e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A julgar pela aparência como se encontrava o mestre naquela hora, o reino estava acabado, tudo estava destruído, mas não. Quão inspiradora é a fé daquele ladrão ali na cruz, que sozinho foi capaz de enxergar, além da vergonha presente, a glória vindoura. Mas, meus irmãos, a fé é muito importante nas nossas vidas. Quem não tem fé está correndo um grande perigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé é comparado a um vaso vazio que está sujeito a ser preenchido com qualquer coisa. Precisamos desenvolver a fé, ter uma fé progressiva, uma fé que cresce a todo momento. Olha, meu querido, a terceira lição aqui é que Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Jesus sofreu sem merecer. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Nos salvou do castigo e da morte eterna. Olha, meu querido ouvinte, se nós recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós, com certeza, nós ganharemos a vida eterna. Nós herdaremos a vida eterna, com toda certeza. Mas, meus queridos ouvintes, você precisa decidir hoje mesmo. Se você está em dúvida, decida-se. Pode ser que não tenha a mesma chance daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. E morrer sem Cristo é horrível. A Bíblia descreve que a morte sem Cristo é uma tormenta. Confira comigo aí em Lucas capítulo 22. Ele descreve como será o fim daquele que não teve uma vida com Deus. Aqui no verso Lucas capítulo 16, o verso 22 ao verso 24, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém,
aqui ele está consolado e tu está em tormentos. Olha, meu querido ouvinte, você ouviu aí como é uma vida de uma pessoa que não levou a sua vida, não viveu aqui na terra com a sua vida seguindo os mandamentos de Cristo e vivendo para Cristo aqui na terra. Pense, Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele sofreu em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Deus nos criou para vivermos em harmonia, sem pecados, glorificando o seu nome. Mas nós nos rebelamos contra Deus. E como Ele é misericordioso, Ele resolveu nos salvar. Deus resolveu salvar o pecador e entregou o seu próprio Filho, Jesus, para a remissão dos nossos pecados, somente porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Arrependa-se dos seus pecados e receba Cristo como seu Salvador hoje mesmo. Aquele que salvou o ladrão arrependido, ele continua vivo. Há esperança para você ainda. Há esperança para o pior dos pecadores. E se ele tão somente se arrepender e crer, você estará salvo. O ladrão arrependido é uma prova disso. Ele se arrependeu e creu, por isso ele foi salvo. Assim disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, meu querido, a palavra hoje aqui, ela contém uma teologia. Ela mostra que no momento exato da morte do crente, a sua alma está em um lugar de segurança e felicidade. Receba Cristo hoje mesmo como seu Salvador. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Nossa fraqueza compreende, nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que nós habita, mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou.
Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Fez-se homem, fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com seu sangue nos comprou. Amém, meus queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Deus e graças sejam dadas, rendidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa esperança e a nossa fé, a nossa confiança nele, na sua obra salvadora, na sua obra graciosa, estejam cada dia mais vivas em nosso coração, cada dia mais vivas em nosso viver, para que possamos andar segundo a sua vontade, exaltando, adorando e testemunhando desse grande amor com que Ele nos amou, com que Ele nos salvou. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém.